Eu fui a Israel de novo, não foi a primeira viagem a Israel que eu fiz, então retornei a Israel. Foi uma viagem abençoada, deliciosa, muito boa. Todas as pessoas que vão a Israel descem na capital de Israel. Israel tem duas capitais. Tem uma capital, que é uma capital como a nossa Brasília é a capital do Brasil, chamada Tel Aviv. Então, todo o avião que chega em Israel chega por Tel Aviv. Mas existe uma capital espiritual de Israel. Existe uma capital que é chamada capital eterna de Israel. E essa é a cidade, possivelmente a mais famosa do mundo, chamada Jerusalém. Então, eu cheguei em Tel Aviv e fui para uma cidade que não era Jerusalém. Eu passei pertinho de Jerusalém, mas eu fui para uma cidade onde Jesus viveu. Não onde Jesus nasceu. Onde Jesus nasceu. Vamos ver se você sabe aí. Escreva nos comentários que cidade Jesus de Nazaré nasceu. Vamos ver se você sabe. Eu fui para Nazaré. Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Ah, então, Camolese, ele nasceu em Nazaré? Não, Jesus não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em outra cidade. Vamos ver se alguém sabe aí. Escreva nos comentários, você do YouTube, você do Facebook e você aqui do Instagram. Que cidade Jesus nasceu? Mas, quando o rei Herodes mandou matar Herodes, existem determinadas personagens bíblicas que, em certo tempo de suas vidas, ficam loucas. Loucas. Existe um rei chamado Nabucodonosor. Ele ficou louco em determinado instante da sua vida. Ele era rei. O maior rei do mundo da sua época. Ele chegava a achar que era um cavalo. E ele pastava como cavalo. Você imagina um homem relinchando, pastando como cavalo, comendo grama. Ele ficava 6 meses e achava que era um cavalo. De repente ele voltava à sanidade e era um dos maiores conquistadores do mundo. O rei Nabucodonosor. Se você pegar na história de Moisés, eu vou chegar em Herodes, eu estou pegando um pouquinho antes. Se você pegar Moisés, o faraó ficou louco. Louco de ódio, louco de raiva, e mandou matar todas as crianças judias. Foi nesse instante que a gente conhece a história de que a mãe de Moisés, lembra, você já deve ter assistido filme sobre Moisés, pega Moisés, coloca num cestinho e coloca num rio, até que a filha do faraó, rio abaixo, acha o cestinho. Ele ficou louco. O Herodes, o rei Herodes, também ficou louco, louco de ódio, louco de raiva, porque ele era muito apegado ao poder. Ele era muito apegado ao dinheiro. Por isso que nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não é que não entrará. Tem uma palavra antes. Dificilmente. Por que dificilmente? Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, ela tende, pelas facilidades que o dinheiro lhe oferece, a confiar mais no dinheiro do que em Deus. E se ela tem muito dinheiro, e como ela compra muitas coisas, compra muitos colegas, porque não compra dinheiro, não compra amizade, mas compra colega de farra. Como ele compra muitas facilidades, a pessoa corre o risco de achar que ela mesma é Deus, que ela mesma é uma divindade. Então, como ele tem tudo nas mãos, porque o dinheiro traz a facilidade eu quero comer tal bolo, traz o bolo. Eu quero tomar tal remédio, traz o remédio. Eu quero viajar para tal país, você viaja para tal país. Eu quero tal roupa, ganha roupa. Eu quero aquele carro, ganha o carro. A pessoa tende a achar que o dinheiro por si só já lhe dá tudo o que ela precisa. Por isso, Jesus, vendo isso, vai dizer que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Existem muitos ricos que entram, mas eles têm mais amor
a Deus do que o dinheiro. Eles usam o dinheiro, mas amam a Deus. Então, isso é o pulo do gato. Jesus sabia esse pulo do gato. Herodes ficou fascinado pelo dinheiro que tinha, pelo poder que tinha. Ele conquistou muita coisa. Só que quando você conquista muita coisa, você precisa manter as coisas que conquistou. Concorda comigo? Você tem um carro. Você tem que manter o carro, lavar o carro de vez em quando, calibrar os pneus, trocar o óleo, fazer a manutenção. Você concorda que você tem que abastecer seu carro? É um cuidado que você tem. Se você não abastecer, você não vai usá-lo. Então você tem que cuidar, você tem que pagar o IPVA, você tem que manter o carro em ordem, o ar-condicionado funcionando, tem que manter o carro com a mecânica boa para poder viajar. Agora eu lhe pergunto, se você tem 100 carros, se você tem 100 é porque você comprou. Se você comprou é porque você queria. Então imagine que você seja muito rico. Você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, um Aston Martin, uma BMW, uma Mercedes. É lindo, maravilhoso. Mas você tem que cuidar, tem que pagar IPVA deles, tem que lavar, tem que abastecer. Herodes, ele era um homem que ele aumentou muito o poder dele. Muito poder dele. Herodes era tão poderoso, tem numa cidade chamada Cesareia de Filipe, isso em Israel. Cesareia de Filipe é um local onde Jesus revelou a sua grandeza espiritual aos discípulos. Foi ali que os discípulos desconfiaram, porque o mestre falou que Jesus era o Messias. Foi ali que ele se revelou para os discípulos. Cesareia de Filipe. O Herodes tinha um palácio em Cesareia de Filipe. Era uma casa de campo dele. Era Campos do Jordão dele, era Cesareia de Filipe. Há 2000 anos atrás, ele tinha uma piscina do tamanho de uma piscina olímpica, ao nível do mar, estive lá esses dias, ao nível do mar com água quente. A piscina era aquecida há 2000 anos atrás. Então ele era um grande construtor. Era um homem muito perverso, mas foi um dos maiores construtores romanos. Ele que construiu, erigiu o segundo templo de Jerusalém. Ele, então, tinha muito amor ao dinheiro e ao poder, porque quem dava o dinheiro era o poder. Quando chegou a notícia de que havia alguém que seria rei dos judeus, e ele era o rei dos judeus, era Herodes. Quando chegou a notícia de que tinha nascido uma criança, um menino, ali na região de Jerusalém, e que seria o rei dos judeus, o que ele quis fazer? Matar a criança. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Matar um adulto ou matar um bebê? Matar um bebê. Concorda, não? Porque se esse adulto virar rei, primeiro, ele é adulto. Vai ter que ficar mais difícil matar um adulto que um bebê inocente. Segundo, se ele é rei, ele vai ter exército, vai ter quem defende, vai ter fortaleza, vai ter muita gente vigiando. Então, o que o Herodes quis fazer? Tentou matar Jesus quando criança. O anjo, o espírito de luz, sabendo disso, avisou Maria e José. Pô, foge dessa cidade. Que cidade que é essa? Cidade que Jesus nasceu. Estou perguntando, mas não falei a cidade ainda. Qual é a cidade que Jesus nasceu? Então avisaram na cidade que Jesus nasceu, que fica em frente a Jerusalém, do ladinho, só corre porque Herodes vai mandar matar as crianças daqui. E eles então fogem para o Egito. Vão longe. Vão para outro país que faz divisa com Israel, chamado Egito. Então eles vão para o Egito. Eu estive lá onde eles fugiram, no Egito. E depois que Herodes morre, o anjo aparece e fala: Herodes morreu, pode voltar. Mas eles não voltam para a cidade que Jesus nasceu. Eles voltam para uma outra cidade ao lado do mar da Galileia, próximo ali, chamada Nazaré. Por isso que falam Jesus de Nazaré, mas em verdade Jesus é de... Que cidade que é Jesus? Posso falar? Belém. Belém, em hebraico, Bethlehem, que é casa do pão. Era uma padaria, como se fosse uma padaria. Então, ele nasceu em Belém, mas foge para o Egito. Lembra a cena que se tem, muito clássica, de um burrinho, o José, pai de Jesus, ao lado do burrinho, e Maria sentada no burrinho com o menino Jesus, fugindo.
Então, eles vão para o Egito e depois, quando Herodes morre, eles vêm para Nazaré. E foi para Nazaré que eu fui. Em Nazaré, eu fui em um local, fui em vários locais, né? Fiquei hospedado em Nazaré. Em verdade, eu fiquei hospedado perto de Nazaré. Perto de Nazaré, ali na Galileia, fiquei numa cidade que era divisa com o nome de Tiberíades e Midou. Midou, nós aportuguesamos para o nome Madalena. Então, a cidade de Midou era onde vivia Maria de Midou. Lembre-se bem, por que dá o segundo nome, o nome da cidade, ou o segundo nome de alguém, o nome da profissão, ou do que fazia? Porque não tinha certidão de nascimento. Hoje você tem certidão de nascimento. Você tem o nome. Na certidão de nascimento, você pode ir lá, você depois vai tirar o seu RG, um outro documento, você vai tirar o seu CPF, o documento. Então hoje é fácil identificar todo mundo, né? Qual é o seu CPF, seu RG? Mas antigamente não tinha CPF, não tinha cartório, não tinha RG. Isso é como no interior. Se você for para o interior do estado de São Paulo, não precisa muito não. Você pegou uma cidadezinha bem pequenininha. Você entra lá e pergunta assim, se você não tem o endereço, você não tem o GPS, você fala assim, você quer ir na casa do Antônio. Se vocês conhecem o Antônio Barbosa da Silva, eles não sabem o sobrenome. Eles falam, o Antônio do açougue? Ou Antônio Marceneiro. Até no interior eles sabem que é o Antônio do açougue, é o Antônio Marceneiro, é o Antônio professor. Imagina há 2000 anos atrás. Por isso que fala Jesus de Nazaré, porque vivia em Nazaré. Maria de Magdala. Magdala é Midou, a cidade que eu posei. Eu fiquei 2 noites em Midou, junto com Tiberíades. Então, Tiberíades. Quando a gente fala João Batista, Batista não era sobrenome de ninguém. Era João o que batizava. O que o João fazia? Batizava. Então era João o Batista, o que batiza. E aí ficou João Batista. Então eu fiquei ali, perto, tudo é perto, viu, gente? De Israel é pequenininho, perto de Nazaré, mas fiquei hospedado em Midou, do lado de Tiberíades, que fica o Mar da Galileia, que não é mar, é a única fonte de água doce de toda a Israel. É de água doce. Falou, Camolese, como tinha tempestade em água doce, em lago? O vento. Se você ver o vento que faz de vez em quando, o vento é capaz, entenda bem, o lago é enorme, o vento chega a ter 21 quilômetros de comprimento, o vento chega a levantar com facilidade. Isso quase toda semana. Com facilidade, ondas de 2 metros de altura. Porque fica num vale, aquele vento desce rasgando vale adentro e chega a levantar onda de 2 metros. Por isso que tem tempestade no Mar da Galileia, mas na tempestade do mar de água salgada e tempestade de água doce.